A paz do Senhor, amados e amadas do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos refletir em minutos de reflexão na carta de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17 a 24, diz assim: Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. Guarde isso. Deus o tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço foste comprados, não vos tornei escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Amado e amada, você tem um chamado em Deus. O chamado vem de Deus, porque é Deus quem distribui a cada um conforme o chamado que vem dele. O chamado é dele e a capacidade de viver esse chamado é distribuído por Deus. E aqui está falando, se você é incircunciso ou circunciso, não importa. O que significa isso? Significa que naquela época, os judeus que ainda viviam na velha aliança, na antiga aliança, onde o nenenzinho, quando nascia sendo macho, sendo menino, fazia a circuncisão do seu órgão genital, tirava a pelezinha, porque ali representava uma aliança onde não ia haver contaminação e impureza. Hoje, na nova aliança, em Jesus Cristo, a circuncisão é no coração. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas, toda a pele que mantinha o nosso coração contaminado espiritualmente é tirado e o nosso coração então fica livre de toda a impureza por conta do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Mas aqui os judeus estavam brigando com os gentios que também estavam se convertendo a Jesus, dizendo que os gentios tinham que se circuncidar conforme a velha aliança. Mas o Senhor está mostrando através do apóstolo Paulo que nada disso fazia diferença. Não importava se você era circunciso ou não no seu órgão genital. O que importava é que você fosse circuncidado no seu coração. O que importava é que você se convertesse, entregasse a sua vida a Jesus e então guardasse as ordenanças na palavra de Deus que vem de Deus. O que importa não é o sacrifício, mas é a obediência à palavra de Deus. O que importava era permanecer na vocação que vem junto ao chamado de Deus. O que importa para nós hoje é entender o chamado de sermos santos, irrepreensíveis, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. O que importa é o chamado de sermos obedientes à palavra de Deus, servindo a Deus e uns aos outros em amor. O que importa é que tenhamos um coração puro, reto, íntegro
e que estejamos vivendo em santidade a palavra de Deus. E então vivemos o chamado específico que Deus tem para a vida de cada um. Amados, aqui diz também que não importa se nós somos livres ou escravos segundo os preceitos dos homens. Importa é que em Jesus Cristo nós somos livres de toda escravidão humana para sermos escravos de Cristo. E é um prazer sermos escravos de Cristo. Escravos do Senhor Jesus Cristo. Porque essa escravidão é maravilhosa, porque essa escravidão significa liberdade de toda escravidão humana e sermos livres para viver a palavra de Deus, para viver o coração de Deus. Porque nós fomos comprados por preço de sangue na cruz. Não temos que viver escravos de homens, escravos de lideranças obstinadas, escravos da religião, escravos de doutrinas denominacionais. Não, nós somos livres para viver a palavra de Deus, porque nós somos escravos de Jesus Cristo. Precisamos permanecer diante de Deus naquilo que fomos chamados. Não podemos fugir, sair fora da palavra de Deus, do coração de Deus, do chamado de Deus, para obedecermos a lideranças obstinadas, para obedecermos a denominações errôneas. Não, fiquemos com a palavra de Deus, fiquemos com o coração de Deus que é expresso na palavra de Deus. Precisamos nós mesmos nos enchermos da palavra de Deus. O cristão precisa entender o que diz na Bíblia. O meu povo está perecendo porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus. Não siga obstinadamente o que o homem fala no púlpito. Compare o que o homem está pregando na palavra de Deus se realmente está na palavra de Deus. Não siga texto fora de contexto. Não siga versículo isolado. Um versículo está dentro de um contexto. Você precisa se sentar aos pés do Senhor e ler a Bíblia e deixar Deus ministrar ao seu coração. Amém? Deus nos abençoe e nos leve de volta à palavra de Deus, livres no Senhor, livres de toda escravidão humana, escravos em amor do Senhor Jesus. Amém? Deus nos abençoe.